Boa noite, professor Licélio, mais uma vez. Quero agradecer você que tem nos acompanhado nas nossas lives, nas nossas discussões, diálogos e entrevistas. Hoje nós estaremos falando de um assunto deveras importante, assaz necessário, para que nós possamos compreender alguns assuntos sobre esse tema que é liderança, como exercer a liderança ainda nesse período de pandemia. Nós estamos hoje inclusive está muito quente aqui o nosso estado, nós estamos enfrentando um calor hoje absurdo, mas enfim, devemos enfrentar também, além da pandemia, enfrentar o calor. E hoje nós estaremos com a presença do pastor Ilquias Paim, que é da nossa amada, linda Curitiba, estará falando conosco hoje sobre liderança. Como exercer a liderança num período de pandemia, no período do coronavírus, que é o momento atual que nós estamos passando e enfrentando. E sem dúvida, se torna ainda mais desafiador você continuar trabalhando, continuar exercendo, influenciando pessoas nesse período que nós estamos passando. Sem dúvida é um período muito difícil, só que nós precisamos continuar. O reino de Deus não para. O reino de Deus precisa continuar. É necessário. Só que para isso nós precisamos nos adaptar, criar métodos. Nós precisamos inovar. E esse ambiente que nós estamos hoje, o contexto que nós estamos vivendo, nos força a isso, nos força a esse desafio. E ele já está aqui conosco, pastor Ilquias. Boa noite, pastor Ilquias, tudo bem? Tudo bem, Unicélio? Como é que vai, querido? Pastor, vou bem, graças a Deus. Nós, nós estamos felizes pelo seu convite, por aceitar o nosso convite. A gente agradece muito, porque, pastor, a gente sabe que o tempo de todo mundo, principalmente agora, ficou ainda mais difícil. E eu tive eu mesmo a ideia de criar uma estratégia para abençoar, continuar abençoando a vida de nossos irmãos, principalmente o povo paraense, que é um pouco distante é, de algumas regiões do Brasil. E o povo paraense também é um estado muito grande e que depende, principalmente agora, de internet, principalmente agora de continuar ouvindo mensagens, direcionamentos. E eu tive essa iniciativa de fazer várias lives com vários temas inclusive sugeridos por muitos deles, porque, querendo ou não, fica muitas dúvidas e muito questionamento sobre isso. E a gente, então, tem feito contato com algumas pessoas, pessoas que têm know-how, que trabalham muitos anos sobre determinado tema, assunto. Eu estou com uma. Depois de terminar a live, eu baixo e posto no canal do YouTube e outras pessoas posteriormente assistem e vem comentar e agradece. Eu coloco nos grupos aqui, eles ficam muito felizes, eu encaminho para eles. Então, a gente quer agradecer hoje pelo senhor estar presente conosco. O povo paraense, na sua grande maioria, batista principalmente, ele conhece. Mas só que outros irmãos da ceia, adventista, também Assembleia de Deus, cristã evangélica, também nos assiste posteriormente. Eu queria que o senhor se apresentasse, até mesmo aos batistas, mandando uma saudação ao povo batista, que daqui a pouco eu mando para eles também. Eu queria que o senhor desse uma palavrinha breve sobre a eles. Certo, veja bem, primeiro, o povo paraense é um povo maravilhoso.
Eu gosto muito do Pará, gosto muito do povo do Pará. Já estive aí algumas vezes, já estive aí por ocasião da Convenção Batista Brasileira, que aconteceu aí há cerca de 3 anos atrás. Estive falando aos pastores batistas aí do estado do Pará. Tenho grandes amigos aí. Gosto demais, né? Daquela caldeirada de filhote, que coisa maravilhosa. Eu tenho sido pastor da Igreja Batista em Lindóia, em Curitiba, há cerca de 23 anos. Sou casado com Fátima, tenho um filho chamado Mateus. E estamos aqui no Paraná já há 28 anos. E nesse período temos servido ao Reino de Deus, servido na denominação batista brasileira, onde já ocupei várias funções. Aqui no estado do Paraná também ocupei várias funções de liderança na Ordem dos Pastores Batistas do estado do Paraná. Também na Convenção Batista Paranaense, já fui por 4 anos presidente da Convenção Paranaense e hoje sou novamente, por mais 2 anos, presidente aqui. Tenho servido na Convenção Batista Brasileira em várias funções, chegando a exercer a função de primeiro vice-presidente por 4 anos da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, uma agremiação que reúne cerca de 12.000 pastores em todo o país. E tenho sido um servo também aqui na cidade, no estado, com várias ações de ponta, reagindo, agindo, fazendo a coisa acontecer. Estamos aqui para servir o reino de Deus. E um prazer estar com você nessa noite. Pastor, muito obrigado. E foi exatamente pensando nesse tema que eu entrei em contato com o senhor, que é liderança. Eu estudei aí, o senhor sabe, eu estudei aí no Paraná, e eu conheço bem a sua família. Eu fui membro não, mas eu congreguei quando eu estive aí na Memorial, que está lá o seu irmão, o irmão Euquias, o irmão Paim, né, assim como eu chamava. Ricardo Paim. Isso, o irmão Ricardo Paim. Obrigado por lembrar, porque eu só chamava ele de Paim. Eu conheço ele, então eu conheço um pouco da sua vida nesse sentido. E só que, pastor, nós estamos agora vivendo um período um pouco diferente. Você exercer a liderança, estando junto, presente com as pessoas, poder caminhar com eles de forma presencial é uma coisa. Agora, antes de mais nada, eu queria que o senhor, resumidamente, conceituasse, porque tem, sem dúvida, muitos irmãos, inclusive amigos meus que não são nem evangélicos, nem cristãos ainda, vão estar acompanhando logo depois. O que é ser líder? Qual é o conceito de liderança? Queria que o senhor rapidamente conceituasse para nós o que é líder, ser líder. A liderança é algo presente na vida do ser humano. Eu costumo dizer que todos nós somos líderes. Todos nós lideramos alguma coisa, algum projeto. Até uma criança brincando, você tem 2 crianças brincando, 2 ou 3. Uma lidera que brincadeira vai ser, de que maneira vai ser. O líder é aquele que toma a frente, aquele que vai na frente, aquele que percebe a necessidade, aquele que busca respostas, que busca alternativa. Eu costumo dizer que existe a liderança natural, né, que alguns líderes já nascem com esse dom de liderança. Eles lideram de maneira natural. E existe aquela liderança que eu chamo de liderança constituída. E aí a liderança constituída ela é fruto de uma formação, é fruto de um aprendizado. A liderança constituída é fruto de uma ação delegada, institucionalizada. E eu também classifico uma liderança como sendo aquela delegada, né? Aquela que alguém delegou a você. Você é líder porque alguém assim entendeu que você devia liderar e deu a você. Nós, pastores, por exemplo, somos líderes, muitos de nós líderes naturais, outros de nós recebemos a liderança constituída, com a instituição que nos coloca na condição de líder, alguns por nomeação, outros por eleição, e alguns somos delegados líderes em alguns projetos e em algumas funções. Mas o líder, na essência, é aquele que tem sensibilidade,
e percepção das necessidades de onde estamos e para onde vamos. O líder é aquele que as pessoas seguem com facilidade, né? Aqueles que seguem, as pessoas seguem por confiar nele. O pensamento dele convence, agrega, reúne. Então, eu diria que liderança é algo constante e eu temo que nós estamos vivendo hoje no mundo que vive uma crise de liderança. Há poucos líderes no mundo. Obrigado, pastor. E é exatamente, o senhor resumiu de forma brilhante e pontuou uma coisa muito importante, que nós vivemos um momento de poucas lideranças. Nós precisamos de novos líderes que façam a diferença. É por isso que eu pedi que o senhor conceituasse, porque existe uma má interpretação na visão das pessoas do que é ser líder. Porque a visão de muitos, ser líder é eu mando, tu obedece. Uhum. Eu falo, você faz. E como o senhor mesmo conceituou, essa não é a visão de liderança que a Bíblia nos fala e o conceito de liderança também que nós conhecemos. Então, e nós estamos vivendo agora um isolamento social e que precisamos de líderes, principalmente para continuar, porque querendo ou não, as pessoas, aqui no Pará, por exemplo, não sei, aí em Curitiba, se não me falha a memória, são 50 pessoas no culto, é isso mesmo? 50? Sim, 50 pessoas. Ó, aqui no Pará, nós estamos com 10. O senhor imagina você resumir uma membresia de qualquer denominação a 10 pessoas. E os outros irmãos? E pelo que eu vejo, pelo menos a realidade de algumas igrejas, apenas 6, 7, 8 pessoas acompanham nas redes sociais. Muito poucas pessoas têm acompanhado. Então, mas o que eu vejo? Eu vejo que falta ainda aquela pessoa entender o que é ser líder, para que ela possa puxar a linha de frente, exercer uma função onde ela possa aproximar, agregar e ser uma voz ativa para chamar essas pessoas, porque, querendo ou não, pode ter um enfraquecimento espiritual, um afastamento, desculpa para muitos dizer agora não vou mais para a igreja, coisa do tipo. Então, como é que, pensando numa liderança mais voltada para esse contexto, como é que o líder pode o que ele pode fazer nesse momento que nós estamos passando aqui para que ele continue exercendo a função de liderança, mas principalmente aquele que se sente chamado, mas não faz, não sei por que motivo, talvez prepara alguma coisa. Então, como é que a gente pode fazer para que a gente possa agregar e fazer a diferença nesse ambiente que nós estamos? Veja bem, a gente vive hoje uma realidade que é uma incógnita. Nós não sabemos direito o que vem pela frente. Mas a gente pode vivenciar o hoje levando em conta alguns conceitos importantes e interessantes. Por exemplo, a revista Forbes, em 2017, ela relacionou 6 habilidades para alguém que exerce liderança. A primeira é uma comunicação eficaz. Então, você precisa ter uma comunicação eficaz, liderando um grupo de 1 pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas, 1000 pessoas. A comunicação ela precisa ser clara, sem ruído. A Forbes também vai dizer que a segunda coisa é pensamento criativo, né? O pensamento criativo vai buscar coisas novas, respostas novas, formas ou maneiras de fazer diferente, né? Ele apresenta a resiliência, que é a capacidade de você ir, voltar, sofrer, reposicionar, reagir, não se abater. A quarta coisa que a revista apresenta é a empatia. Eu preciso ter empatia com aquele que eu lidero, com aquele que
eu me comunico, né? E, em quinto lugar, ela seleciona a liderança propriamente dita, é a capacidade de você sair na frente, dar exemplo, atrair pessoas e mostrar o caminho, a direção. Mas a revista também apresenta uma outra coisa chamada ética, né? Mais do que nunca, as pessoas precisarão agir com ética, com seriedade. Se as atividades eclesiásticas aí não parar, apenas 10 pessoas, vamos trabalhar com 10 pessoas. Aqui é de 50, vamos trabalhar com 50. Se 50 não é suficiente, vamos dialogar com as autoridades, vamos mostrar com os cuidados, né, que a gente pode atuar de uma maneira mais responsável com um número maior. Então, eu penso que a gente, olhando para trás, já em 2017, a revista indicou essas 6 habilidades necessárias para um líder. Eu penso que essas 6 continuam sendo importantes hoje e continuarão sendo importantes também amanhã. A diferença é que a gente entenda que o conceito de liderança ele passa por uma mudança. Por exemplo, quando você disse que nós vamos falar hoje sobre como exercer a liderança em tempos de coronavírus, né? Eu selecionei 3 atitudes que nós precisamos ter para exercer a liderança. E a primeira delas, eu disse, precisamos exercer uma liderança servidora, né? Eu preciso servir, né? Liderança servidora é aquele que o líder não é o que manda, o que determina, é aquele que serve. E esse conceito de liderança servidora se tornou muito famoso num livro O Monge e o Executivo, de James Hunter, né? Ele trouxe esse conceito de liderança servidora. Mas depois, recentemente, nós percebemos também que o próprio Augusto Cury lança um livro intitulado O Homem Mais Inteligente da História. E ali há o conceito também de liderança servidora. Mas se a gente olhar para trás e perceber, esse conceito de liderança servidora está em Jesus. A Bíblia já apresenta o maior líder do mundo, né? O maior líder do mundo que, mesmo tendo sua vida vivida por pouco tempo, apenas 33 anos, ele continua liderando até hoje, vai continuar liderando eternamente. Então, o líder servidor é aquele que serve aos seus liderados, serve à estrutura para que possa desempenhar melhor o seu papel. O líder servidor é aquele que serve com humildade, que trabalha em equipe, incentiva e valoriza as ideias, tenta incluir todos nesse processo. Nós somos chamados para sermos líderes servidores nesse tempo. Esse foi o primeiro ponto que eu disse, olha, eu não posso deixar de falar que para liderar em tempo de Covid-19, precisamos de liderança servidora. Poxa, pastor, muito obrigado. Essa palavra ela veio a calhar muito. A gente que é da teologia, que convive diretamente com isso, a gente em algum momento se encontra com esse tipo de frases, de palavras, mas reforçando agora a nossa ideia, o nosso conceito, trazendo de volta aquilo que a gente entende. Inclusive, foi uma pergunta de um telespectador aqui do Pará, que ele perguntou qual era a maior virtude de um líder. Certamente foi essa a resposta que eu ia fazer e o senhor já respondeu. Adair, obrigado pela sua pergunta. Mas ele fez uma outra que eu não sei, eu não tenho como responder a ele. Que qual é, na sua visão, um erro que um líder pode cometer que pode o senhor considerar que seja muito grave, diria assim. Se ele não ter cuidado, ele pode cometer um erro, uma falha, e isso pode prejudicar o seu papel de liderança. O senhor tem alguma ideia sobre isso? Eu confesso que não tenho. Sim, o Adair Figueiredo pergunta, né? Qual seria o maior erro de um líder? Eu penso que o maior erro de um líder é se omitir, né? Deixar de cumprir o seu papel.
essa omissão tem em várias fontes, né? O líder, ele foi constituído para ser líder. Eu lembro daquela passagem bíblica que diz assim: será que não foi para um tempo como este que foste constituída rainha, né? Rainha Esther, né? Então, o líder não pode se omitir, não pode se furtar. Então, o maior erro de um líder é não liderar, porque aí, quando ele não lidera, ele abre um espaço para a instituição, para o grupo, para a família entrar em uma situação complicada. E o segundo maior erro de um líder, semelhante a esse, tem a ver com a vaidade, com o orgulho, né? E aí a gente vai perceber, por exemplo, que Satanás foi expulso do céu porque ele se orgulhou, foi muito vaidoso, queria ser igual a Deus. Quando a gente se envaidece da função de liderança, que é uma função de serviço, a gente corre em um perigo muito grande. Então, eu penso que essas duas situações podem se transformar aí nos maiores erros de um líder. Inclusive, ele parabeniza falando excelente resposta. E confesso que veio me ajudar muito nesse conceito, porque, querendo ou não, também sou líder, e às vezes eu fico assim, poxa, estou desanimado com um comentário, alguém que se levanta, porque a gente tende a ideia que a gente é líder, mas a gente não, muitas vezes, separa a ideia que a nossa liderança não é exercida baseada em pessoas em si, mas em Deus. Ele, nós fazemos para Ele. Por isso, nós não devemos nos omitir, não importa o que possa acontecer em falatórios, qualquer coisa do tipo. Eu acho que a sua palavra veio ajudar muito, até a mim mesmo, entender melhor sobre isso. Mas eu tenho uma pergunta que é minha mesmo, que na verdade todo mundo pergunta para a gente, mas a gente não tem aquela resposta pronta. Talvez nem o senhor tenha, mas eu espero que o senhor nos ajude. Porque tem muitas pessoas o seguinte: quer ser líder. Por quê? Porque, querendo ou não, a liderança traz bônus. Só que, muitas das vezes, o líder só quer o bônus. Mas toda liderança também tem um ônus. Por exemplo, eu, como líder, eu tenho que saber que eu tenho que andar de uma maneira, saber o que eu falo, até como me visto, enfim. Eu tenho que me preocupar com a minha vida piedosa, com a minha vida pública, com a minha vida familiar, enfim. Ou seja, o líder ele tem um bônus. A gente sabe, tem. Mas muitas das vezes ele esquece do ônus. Então, eu queria que o senhor trouxesse essa ideia, um pouquinho desses dois conceitos. O que seria o ônus ou bônus dentro de uma liderança que deveria... Todo líder precisa entender isso, ou aquele que vai liderar, que as duas coisas são presentes na vida de um líder. Inclusive, é o que eu penso, nem sei se está certo esse conceito de ônus ou bônus. Veja bem, quando a gente fala de liderança, é diferente de função, de cargo ou de remuneração. Eu penso que liderança tem muito mais ônus do que bônus, né? O peso que um líder traz sobre si é algo monstruoso. Eu me lembro que Moisés, por exemplo, não entendeu isso, né? Chega um momento que ele questiona Deus. E ele diz: olha, o que foi que eu fiz para o Senhor colocar esse povo em cima de mim? Eu não aguento o peso desse povo. Ele não entendia ali o ônus, né, de ser líder. Líder, e eu retomo aqui o meu primeiro ponto, que é uma liderança servidora. Liderança servidora vai ter apenas ônus. O bônus, eu penso que é tão pouco, é tão pequeno, quando a gente exerce funções de liderança, né? Tanto em instituições como as nossas, instituições eclesiásticas sérias, em funções eclesiásticas sérias, nós não temos remuneração exorbitante. Boa parte das lideranças que a gente exerce é gratuita. A gente não ganha nada para ser presidente da ordem, presidente da convenção,
presidente disso, presidente daquilo, ajudar em uma comunidade Y. Então, assim, eu penso que o ônus de se exercer uma liderança é muito grande, muito pesado. Agora, qual é o bônus disso? O bônus, por incrível que pareça, não é financeiro ou material. O bônus é o cumprimento de uma missão. O bônus é saber que nós estamos correspondendo àquilo pelo que ou para que fomos constituídos, né? Alguns veem, por exemplo, o presidente da República. O ônus de ser presidente da República é enorme. Se tiver nesta função o indivíduo pensando em si, no seu bolso apenas, é um indivíduo medíocre, vai ser um indivíduo infeliz, um indivíduo que não mais cedo ou mais tarde será odiado pelo povo, um indivíduo que vai olhar para trás e vai perceber que não cumpriu o seu papel. Mas quando alguém se senta em uma função como essa e começa a ser, né, criticado, tem sua vida exposta, virada pelo avesso, suas palavras são medidas, vai perceber que não é fácil liderar um país, uma igreja, um grupo, seja lá o que for, um projeto. Então, qual é o bônus de um líder, na minha opinião? É corresponder à sua vocação, ao seu chamado, é ter a alegria e o prazer da tarefa cumprida. Eu lembro de uma palavra de Jesus que diz assim: servo inútil sois vós, se fizerdes apenas o que lhes mandam fazer. Então, a gente tem que ir além, aí já vem o conceito de proatividade. Nós temos que ir além, cumprir a missão que nos foi designada por Deus. Então, o ônus que alguns podem imaginar que exista, ter visibilidade, ter alguns recursos financeiros para que ele não se ocupe com outras coisas, é quase nada diante do ônus, de expor sua vida, tornar sua vida pública, perder sua privacidade, de dormir, não poder ser uma pessoa normal, mas o ônus é muito grande. Mas o bônus também existe, e na minha concepção, o bônus é corresponder ao propósito que Deus tem para nós. Pastor, eu louvo a Deus, inclusive, diante disso que o senhor está falando, porque é muito interessante, é muito importante, até mesmo os telespectadores agradecendo, porque eu fiz essa pergunta proposital, porque todo mundo, muitas das vezes, que pensa na liderança, pensa logo no bônus. Ele só pensa, muitas vezes, em querer ganhar, e ele não sabe que é o contrário. É exatamente o contrário. Por exemplo, se nós formos ver, eu estou tendo um trabalho muito grande de entrar em contato, organizar, fazer. É só para abençoar vidas. A nossa intenção é abençoar vidas, de ajudar as pessoas, de contribuir com as pessoas, mas isso nos toma tempo. Mas isso é tão gratificante diante de tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração e a gente faz. Eu já pensei, e certamente muitas das vezes nós pensamos em desistir. E eu queria que o senhor, até por causa do seu tempo, certamente o senhor tem muitas ocupações, o senhor encerrasse fazendo algumas considerações no sentido de dizer o seguinte: o líder é aquele que não desiste. Por quê? Porque muitos declinam, muitos deixam para trás. Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira. Paulo diz assim: eu não parei por meio do caminho, eu não escondi, eu não declinei, eu não fugi, eu não deixei para trás o meu papel, o qual eu fui chamado. Então, eu queria que o senhor desse essa palavra no sentido de falar que o líder é aquele que cumpre uma missão. Mas qual é essa missão? É a missão, função, cargo, denominacional, seja ele qual for? Ou a liderança é aquilo que Deus o colocou ali, e se foi Deus que colocou, ele tem que ir até o final, tem que perseverar, porque Deus vai o ajudar, porque a função é algo para Deus. Porque o que eu fico estarrecido são pessoas chegar, principalmente na igreja, eu declino meu cargo,
eu não quero mais isso, eu deixo por meio do caminho isso aqui, eu não quero mais ser professor de seminário, eu não quero mais ser pastor dessa igreja, enfim. Por vários fatores ou N fatores, ele acaba deixando de lado aquela função de liderança, aquele papel, por vários motivos. Eu queria que o senhor encerrasse e depois orasse para o nosso o pastor Rui Machado, que é muito seu amigo, um grande amigo meu, falou que depois ele vai assistir. Então, eu queria até que o senhor desse e orasse por nós, desse valor mais uma vez ao povo paraense. Veja bem, essa questão do líder que não cumpre a sua missão, ou que joga a toalha, ou que não finaliza aquilo pelo que ele foi constituído líder, ele de fato não é líder. Né? Ele foi contratado e talvez ele tenha aceitado por uma consciência de remuneração, de reconhecimento ou de reciprocidade. Eu me lembro que uma vez, estudando um livro muito interessante intitulado Aprendendo a Amar, de Krista Schwartz, e ele vai dizendo que nós amamos quando a gente faz o que é certo fazer, independente do reconhecimento, da reciprocidade, se as pessoas serão gratas ou não, se reconhecerão ou não. Então, quando eu falei no início que liderança é cumprir uma missão, é reconhecer que existe uma vocação, a gente percebe que existe um trabalho a fazer. Então, o líder, ele vai liderar e quando aquele trabalho for concluído, ele vai terminar. Ele vai dizer, olha, combati o bom combate, né? Cheguei ao final. Eu me abro agora para um novo projeto, para uma nova situação, mas o que me foi chamado para desempenhar e desenvolver até aqui, eu fiz, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que aqueles que desistem de cumprir o seu papel, eles não são líderes. Eles são apenas pessoas que, de alguma forma, perceberam que poderiam fazer, depois descobriram que não. O verdadeiro líder é aquele que vai e vai até o fim. Mas antes de concluir, Ulicélio, eu queria abordar mais dois aspectos, se você me permitir, porque eu acho que é essencial. Claro, Essencial para o nosso tempo. Por favor. Eu acho que o líder, no tempo de hoje, ele precisa abrir-se para o novo normal. A pandemia vai deixar para a gente uma nova situação que a gente não sabe direito o que é. O que foi normal para a gente até aqui deixou de ser. Nós estamos diante de um novo normal que vem por aí. E aí a gente não sabe que normal é esse que está sendo estabelecido. Temos que ter muito cuidado, né? Podemos perceber aqui que há algumas mudanças acontecendo, algumas tendências acontecendo em nosso tempo. Por exemplo, a redução da mobilidade local e internacional. Você está aí em Belém, no Pará, eu estou aqui em Curitiba, e nós estamos falando frente a frente para pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo no Brasil todo e no mundo todo. Então, essa mobilidade de eu ter que viajar até Belém para poder ter ali uma participação, isso parece que vai ser muito reduzido a partir de agora. Há também um estabelecimento de mais barreiras de controle sanitário, né? Ambientes domésticos, um pouco mais de cuidado. As pessoas vão preservar um pouco mais a higiene pessoal, a maneira de falar perto das outras, ainda que passe o Covid-19, o hábito de lavar as mãos. Isso parece que vai mudar a partir de agora. A realização de trabalhos, reuniões e estudos de maneira virtual, isso, mesmo depois da pandemia, vai voltar, vai ser normal daqui para frente. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Nós vamos ter que nos acomodar com o mundo digital. Não tem mais volta. Nós vamos ter que aprimorar nossos conhecimentos. Nós vamos ter uma consolidação do fim da era daquele emprego formal e um estabelecimento de arranjos flexíveis de trabalho. Isso já está acontecendo. Alguns estão sendo demitidos, outros estão sendo contratados nesse tempo de pandemia para trabalharem home office, né? Trabalharem em casa, trabalharem por computador.
Alguns produtos e marcas tradicionais ou novas estão sendo posicionadas a partir do cliente, não mais a partir da empresa, né? E isso vai crescer ainda mais. Alguns hábitos de consumo, né? Nós vamos perceber que vai mudar. Temos a tendência de sermos menos consumistas a partir de agora. Devemos buscar novas experiências de poupança. Eu vou poupar, eu não sei. Até 3 meses atrás, a gente não imaginava que o mundo ia parar, né? Que a gente ia ficar nessa situação. Então, daqui para frente, eu vou poupar mais, vou gastar menos, né? Vou investir de uma maneira mais inteligente. Isso tudo é o novo normal que se estabelece. Estamos percebendo, por exemplo, a falta de privacidade, a perda de privacidade. Essas ferramentas rastreiam onde nós estamos. As redes sociais percebem onde a gente está indo, né? Então, estamos passando por um momento de mudança. Então, o líder precisa perceber que um novo normal está acontecendo. É importante que a gente entenda que nós estamos nesse tempo. Precisamos crescer para corresponder ao que Deus tem para nós nesse tempo. Então, eu e você que lideramos e vamos continuar liderando, devemos entender que liderança é um dom de Deus. Deus nos constituiu líderes, e isso está muito claro nas cartas paulinas, né? É Deus que constitui as autoridades. Por isso, nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Nós não podemos deixar de orar por elas o tempo todo. E nós que exercemos algumas lideranças, devemos pedir aos nossos liderados que orem por nós. Então, eu quero orar, já que você me pediu. Orar nesse momento pelas pessoas que nos ouvem, pelas nossas autoridades e pedir que Deus esteja nos dando capacidade de corresponder àquilo que Ele confiou a nós fazer, né? É para orar agora? Eu queria só agradecer mais uma vez, em nome do povo paraense, em nome dos nossos amigos que nos acompanham nos bastidores, nos incentivando para que a gente continue. Sem dúvida, vai ajudar muitos que ouvirão depois. Eu posso estar enganado, pastor, mas o seu pai está morando aí, né? No Paraná, o seu pai. Isso, tá. Eu conheci ele nas bordas de 50 anos do pastor Temístocles. Apertei dele, eu conheci seus pais, que também é pastor, porque nunca deixa de ser pastor, né? Nunca deixa de ser líder. Foi um prazer imenso conhecê-lo. Eu até queria falar isso para o senhor, que conheci eles. Eu fui rapidamente aí. E eu queria agradecer muito a sua palavra. Além de ajudar todos os outros que ouviram e que ouvirão, o senhor também contribuiu muito para que eu continue perseverando, continue exercendo, me deu mais ânimo para que eu possa continuar e entender que tudo que a gente faz é para o Senhor. Então, eu sou muito grato a Deus pela sua vida, por o senhor ter aceito o nosso convite. Então, é isso. Muito obrigado. Legal. E você está no caminho certo, viu? Continue nesse caminho, liderando aí, que Deus está cumprindo na sua vida um projeto que Ele tem. Né? Alguns líderes não sabem o que Deus está fazendo. E aí, como diz aqui, o Adail, uma contribuição de grande valia. Então, Deus está usando sua vida para cumprir o propósito dele. Vamos orar então, querido? Pai querido, em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor nossas vidas, agradecer ao Senhor por esse tempo de liderança que o Senhor tem nos constituído. Quero pedir que o Senhor abençoe cada um de nós. Abençoe o Licélio, ó Deus, nesse trabalho tão bonito, voluntário, de trazer informações àqueles que seguem a ele nas redes sociais. Quero pedir que o Senhor o capacite cada vez mais, dando sabedoria, graça, alegria e disposição. Abençoe cada pessoa que nos acompanhou até aqui. Que o Senhor revele a elas a tua vontade e o teu querer. E que eles tenham, ó Deus, a consciência de cumprir e fazer cumprir aquilo que o Senhor confiou a cada um deles. Dá-nos, ó Deus, uma noite na tua presença, em nome de Jesus. Amém.
Pastor, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, seu ministério, da sua família, a nossa amada Curitiba. E quem sabe em julho, se tudo passar, eu estarei por aí. Eu posso lhe dar um abraço pessoalmente. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Tá bom? Muito obrigado, eu agradeço o privilégio, que Deus te abençoe e que vindo a Curitiba, faça contato para a gente se encontrar. Um Claro, abraço. obrigado. Tá bom. Tchau.